Bom dia, terceiro ano! Vamos iniciar nossa aulinha de história? Todo mundo aí animadinho, hein? Felipe, Victor, Yuri, Heitor, Jamil, todo mundo aí? Otávio, Luiz Otávio, Vitória, Olivia. Nossa, que saudade de vocês, hein? Então vamos lá pegar nossa apostila e começar os nossos estudos? Então vamos lá! Vamos lá na nossa página 28. Lembra que nas últimas aulas nós vimos sobre o lazer no campo? Não vimos sobre o turismo rural? Não foi? Vimos que nós temos que preservar os espaços naturais. É isso que nós vamos ver aqui hoje. A importância da preservação dos espaços naturais. Para que todos desfrutem das paisagens naturais e convivam em harmonia com os seres que habitam esses espaços, é preciso haver conscientização ambiental. Os ambientes naturais precisam de cuidados. Alguns locais são considerados áreas de preservação, para impedir que a paisagem e os seres vivos do local sejam prejudicados por ações humanas. Organizados na forma de parques nacionais ou reservas naturais, essas áreas de preservação são consideradas patrimônios naturais do Brasil, ou até mesmo da humanidade. Devemos todos ajudar a proteger os ambientes naturais, pois diversos seres vivos dependem desses espaços, incluindo os seres humanos. Então, é muito importante a gente cuidar dos locais que a gente vai, não é? Temos que preservar, cuidar da natureza. Existem muitos parques que são ambientais e a gente tem que cuidar, porque é o local onde esses bichinhos vivem. Então, a gente não pode sujar, a gente não pode destruir, ok? Temos que cuidar tão bem como cuidamos da nossa própria casa, pois lá é a casinha desses animais. E existem muitos lugares aqui no Brasil que a gente pode ir, parques, né? São zoológicos, onde há vida e onde nós podemos entrar e conhecer. Existem lugares lá em Bonito, já ouviram falar? Nossa, existem parques lindos lá, onde existem muita natureza, animais, tudo preservado. Por isso, temos que ter a conscientização ambiental. Cuidar da nossa natureza para ela não acabar, ok? Conectando.com, vamos lá? Neste capítulo, estudamos diferentes atividades de lazer e cultura que podem ser realizadas nas cidades e nas áreas rurais. Como vimos, cada município tem características próprias que os diferenciam uns dos outros. Por exemplo, se o município está localizado no litoral, possivelmente também poderá estar próximo de algumas ilhas, e essa localização terá influência no modo de vida dos habitantes. No Brasil, as áreas ambientais abrigam grande diversidade de seres vivos. Contudo, por causa, por exemplo, do desmatamento desses locais, algumas espécies estão em risco de extinção. Preservar esses locais significa também preservar a vida desses seres. Ou seja, por que há o desmatamento? O ser humano vai lá e derruba árvores sem se preocupar que ali pode derrubar ou não, se ali existe vida, se lá existem animais, ok? E isso acaba matando os bichinhos, pois eles não têm mais o mesmo habitat, o mesmo lugar para viver, para conseguir os seus alimentos, não é? E o que é um animal em extinção? É quando ele deixa de existir. Vai chegar um ponto em que a gente não vai ter mais esse animal na natureza. Isso é muito sério e temos que cuidar disso e não deixar que isso continue. Nós temos exemplo aqui de 2 animais. O gato maracajá habita as regiões das florestas tropicais e o Pantanal do Brasil. Essa espécie de felino está em processo de extinção por causa do desmatamento e da caça de animais, que é uma prática ilegal no nosso país. O tatu-bola é outro animal que está em risco de extinção, o que se deve principalmente à destruição de seu ambiente natural e caça, que também é feita ilegalmente.
Tá vendo que maldade com esses animaizinhos, não é? Para que destruir? Se nós precisamos da natureza para sobreviver e o homem está destruindo, está acabando com tudo. Por isso que nós devemos nos conscientizar e preservar. E outra coisa, galerinha, jamais comprar animais, hein? Esses animais não podem ser cuidados em casa, eles devem viver na floresta, nas matas, que é o habitat natural deles, ok? Se a gente compra, estamos sendo o quê? Tão errados como essas pessoas que vão lá e pegam esses bichinhos na floresta e aprisionam eles, ok? Por falar em tatu-bola, vocês lembram quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014? Que o mascote da Copa, o Fuleco, ele era um tatuzinho bola? Vocês lembram disso? Olha que legal! Porque o tatu-bola é uma espécie aqui do nosso país, né? E que está correndo sério risco de extinção. Página 30 agora, vamos responder algumas perguntinhas? Leia as afirmativas e marque com X as corretas, então pode ter mais de uma. Um município pode ser formado apenas por áreas rurais? Não, né? Aprendemos que o município ele pode ser formado tanto por áreas rurais como por áreas urbanas. Na atualidade, ainda são utilizadas técnicas agrícolas tradicionais que foram ensinadas durante muitas gerações? Sim! Lembra que a gente viu lá em geografia as formas de agricultura familiar e moderna? Então, essa é a familiar, né? Onde a gente usa técnicas agrícolas tradicionais. Algumas atividades são mais comuns nas cidades e outras no campo? Sim, né? Um exemplo o quê? Na cidade, o que é mais comum? O comércio. E lá no campo? A agricultura, a pecuária. Não existem diferenças entre as atividades praticadas no campo e as atividades praticadas na cidade? Tá errada, né? Acabamos de colocar, né? Ainda na página 30, exercício 3. Alguns animais representados nas cédulas de real estão em risco de extinção. Você sabe identificar quais são esses animais? Vocês já repararam que nas cédulas do nosso dinheiro vem animais estampados? E vocês sabiam também que esses animais estão em extinção? Agora nós vamos escrever aqui o nome desses animaizinhos, quem sabe? Da nota de R$2, que animalzinho é esse terceiro ano? Tartaruga marinha. Na nota de R$20, turminha, mico-leão dourado. Na nota de R$50, a onça pintada. E na nota de 100 é um peixinho que está representado aí. Ele chama garoupa. Então, esses animais, infelizmente, estão correndo sério risco de extinção. 4. A número 4, tarefinha. Pesquise informações sobre uma área de conservação ambiental no Brasil e identifique o nome do lugar e a localização. A tia vai dar um exemplo aqui. Quem sabe onde é esse parque aqui, que é preservado? As Cataratas do Iguaçu, não é? Muito famosa. A gente pode entrar para visitar, entra o número certo de pessoas, não pode jogar lixo, não pode dar comida aos animais que estiverem lá. Por quê? Para a gente preservar o local do jeito que tá. E é lindo lá, né? Muito bonito. A tia conhece, a tia já foi lá e é muito bonito. Agora eu quero que vocês pesquisem um outro lugar como esse para mim, tá bom? Vocês vão escrever o nome desse lugar e a localização deles. Vocês vão mandar para a tia só na semana que vem, na próxima terça, na aula de história. Combinado, meus amores? E terminamos mais uma aulinha de história, ok? Galerinha, super beijo, muita saudade. Fiquem com Deus!